Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 13. Assim está escrito: Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Este foi uma mensagem que Deus transmitiu através do profeta Daniel para o seu povo e para ele também, que há necessidade de ir até o fim. Isto significa que no fim é onde se dará a completude da nossa vida, dos planos, do propósito, de tudo aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, quando chegar ao fim, então terá a recompensa. Chegar ao fim significa alcançar a vitória, o livramento, a recompensa, a alegria, a paz, enfim. O fim representa quando termina-se um ciclo e ali então vai se fazer as avaliações necessárias. A nossa vida, semelhantemente, ela teve um princípio e terá também um fim. Então nós temos o princípio, temos o meio e temos o fim. Às vezes pensamos que começar é muito difícil. Com certeza, todo início é difícil, porque não tem o conhecimento, há ainda a inexperiência, o medo, a insegurança. Muitas coisas parece que batalham contra o propósito de seguirmos numa caminhada, na vida, no propósito, no plano de Deus, aquilo que estabeleceu para a nossa vida. Mas quando entramos e começamos com a ajuda de Deus, e nós só fazemos alguma coisa se Deus nos ajudar, se Deus nos abrir a porta, se Ele colocar os recursos diante de nós, porque de nós mesmos nós nada temos e nada podemos fazer. E às vezes a gente se orgulha, se envaidece de que possui alguma coisa, de que tem alguma esperteza, algum conhecimento, alguma sabedoria, algum dom, alguma habilidade, mas tudo o que temos recebemos de Deus. O que é que nós temos que não tenhamos recebido? E recebemos de quem? Recebemos de Deus. Se recebemos de Deus, para quem deve ir a gratidão, a glória, a honra, o louvor, as ações de graças? Se recebemos de Deus, nós devemos tributá-la unicamente a Deus, somente a Ele e a mais ninguém. Então, quando nós começamos esta caminhada, que eu disse parece difícil, começa lenta, parece que a coisa não vai andar, parece que nós vamos parar no primeiro passo que dermos, mas contudo, com a ajuda de Deus, nós começamos e vamos seguindo. Deus abençoe, Genivaldo. E vamos seguindo. Aí começamos a caminhar. E no caminho que vamos, nós vamos enfrentando, por um lado, obstáculos, dificuldades, por outro lado, vamos encontrando a operação de Deus, o livramento, Ele aplanando o nosso caminho, abrindo nossos olhos, o nosso entendimento, a compreensão, e nós vamos caminhando orientados pelo Senhor. Vamos seguindo nessa nossa caminhada, nessa nossa vida. Quando chega no meio da caminhada, não é muito fácil chegar lá, mas quando chega no meio da caminhada, nós já deixamos um tempo para trás, já caminhamos uma boa distância, já há muitos trabalhos que foram feitos e realizados com a ajuda de Deus, que ficaram marcados em cada passo por onde nós passamos, em cada lugar onde nós estivemos. Chegamos à metade do caminho. E muitas pessoas pensam que ao chegar à metade do caminho, já está bom, já está resolvido, nada mais precisa fazer. Já fez o que tinha que fazer, já deu a sua contribuição, está bom demais. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina.
O que a palavra de Deus ensina, e isso refere-se a todas as coisas, nós precisamos ir até o fim. E quão difícil é chegar no fim, porque parece que quando estamos nos aproximando do fim, tudo se torna turbulento, difícil, perigoso, ameaçador, mas a promessa da palavra de Deus é: tu, porém, vai até o fim. Quantos que no meio da caminhada abandonam, desprezam, fecham os ouvidos, fecham o coração, saem do propósito, saem do caminho da vontade de Deus, voltam à prática pecaminosa, à vida de anteriormente e, portanto, querem esquecer aquilo. Há outros que, às vezes, ao invés de continuarem com aquele ímpeto, com aquela disposição, com aquela alegria, com aquele comprometimento, eles ficam, muitas das vezes, vacilando, duvidando, reclamando, procrastinando, adiando as coisas. Hoje não, amanhã não, depois não. Isso nunca vai chegar ao tempo certo. Deus abençoe a irmã Lídia. Então a palavra de Deus, ela traz para nós o seguinte: tu, porém, vai até o fim. Tudo tem um começo, tem um fim. As únicas coisas que não têm começo e não têm fim é Deus, porque Deus é de eternidade a eternidade. Fora de Deus, todas as coisas têm um princípio e têm um fim. A criação, a natureza, o ser humano, os propósitos, os objetivos, os planos, tudo isso tem um começo e terá um fim. E muitas das vezes nós começamos e não terminamos. Ficamos pelo meio do caminho, atrapalhados, parados, inseguros, indecisos. Deus abençoe, Luciano. Mas o que a palavra de Deus diz é: tu, porém, vai até o fim. Nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. As dificuldades vêm, os problemas vêm, as necessidades surgem. Às vezes nos sentimos perdidos diante de uma situação e do momento que estamos vivendo, com tanta mudança, com tanta coisa, com tanta inversão de valores. O que é absoluto hoje já não tem muito valor diante das pessoas, porque cada um tem a sua verdade relativa, cada um cria o seu próprio ambiente e cada um pensa de uma maneira diferente. Então não há harmonia, não há cooperação, não há união, não há comprometimento de que as coisas se resolvam da melhor maneira, porque cada um só olha para a ponta do seu nariz e não enxerga nada além daquilo. Tudo que eu vejo, tudo que eu penso, tudo que eu desejo é só para mim, é só para mim, é só para mim. E não é assim. A verdade de Deus, ela é absoluta, ela não é relativa. Então nós temos que comparar a nossa verdade com a verdade de Deus, que é absoluta, que é a correta. Ela é imutável. A verdade não muda. Nós mudamos. O nosso parecer muda. O nosso entendimento muda. A nossa compreensão muda. Mas a verdade de Deus não. Deus, ele é eterno. Ele é imutável. Assim como Deus é imutável, a sua palavra também é imutável. O Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Então a palavra de Deus é eterna, é absoluta, é uma verdade segura. Nós podemos nos firmarmos nela e ela vai nos oferecer livramento, direção, segurança, proteção e estratégia para caminhar na nossa vida. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Deus. Deus é a verdade. A palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então nós estamos cercados por toda a verdade de Deus revelada para a nossa vida. E por que é que nós vamos inventar uma verdade absoluta e desprezar uma verdade relativa, digo, e desprezar uma verdade absoluta? Quando na verdade absoluta nós temos proteção, livramento, garantia de vitória e de progresso na nossa vida.
Então nós precisamos atentar para isso. E às vezes as pessoas ficam conjecturando, criando teorias, criando pensamentos e acham que aquilo vai levar a alguma coisa, e quando pensa que não, tem uma queda, tem um tombo, tem um escorregão e a vida se torna muito mais difícil. Mas o conselho que Deus dá através de Daniel, do profeta Daniel, é: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim de dias. O Senhor Jesus, numa das suas palavras, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o próprio Jesus é chamado na Bíblia o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então nós não podemos parar no meio da caminhada, nós não podemos desistir, voltar a um caminho pelo qual nós já fomos libertos pelo Senhor e agora estamos num caminho que está em sintonia com a vontade de Deus, servindo-o e caminhando de acordo com o plano e propósito que Deus tem para a nossa vida. Então nós precisamos ir até o fim, não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos ficar atrapalhado com as coisas passageiras. E às vezes tudo isso que vem são atrativos para tirar o nosso ânimo, a nossa permanência, a nossa fidelidade a Deus e nos levar por um caminho escorregadio. E quando nós damos ouvido a estas coisas, nós perdemos a oportunidade de chegarmos ao fim e alcançarmos, pela graça de Deus, a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Mas ela só será entregue no final. Deus abençoe, pastor Gabriel. Então, por isso é que a palavra de Deus diz: tu, porém, vai até o fim. Está difícil, sim, não existe nada fácil, está difícil. Os dias que nós estamos atravessando são dias de trevas, são dias tenebrosos, são dias difíceis, dias perigosos. Já o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que seriam dias trabalhosos, dias em que as coisas seriam invertidas e que com muita dificuldade nós teríamos condições de caminhar. Mas o incentivo, a orientação de Deus para nós é: tu, porém, vai até o fim. O Senhor disse: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, ou seja, se ele voltar atrás, se ele parar, se ele desistir da caminhada, a minha alma não terá prazer nele. Mas o Senhor quer que nós estejamos, então, firmados nele, com os olhos voltados para Jesus. Essa é a nossa direção. Por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da fé. Tudo que nós precisamos para esta nossa caminhada, para não parar, não desistir, não desanimar, não ser atingido pelas flechas malignas do adversário, que ele utiliza para nos tirar da vontade de Deus, nós temos que viver com os olhos focados em Jesus. E tudo que precisamos, nós temos em Jesus. Ele deu-nos o exemplo. Ele andou pelo caminho que nós hoje estamos atravessando. Ele passou por todas essas dificuldades, estes embaraços, mas ele não cedeu. Ele foi até o fim. Ele foi perseverante. Ele foi insultado. Ele foi provocado. Mas ele não abriu brecha, porque ele tinha um objetivo. Ele tinha um propósito. Fidelidade a Deus o Pai. Nós prometemos, quando Jesus nos salvou, e nós fomos ao batismo, nós prometemos ser fiel até a morte. Então nós não podemos desistir, não podemos deixar nos levar pelos embaraços, as dificuldades e os sofrimentos que enfrentamos nesta vida. Observe Paulo, quanto Paulo sofreu. E Paulo sabia desde o começo que ele ia sofrer. E eu vou mostrar, o Senhor disse, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Quantas vezes quiseram parar Paulo e o trabalho que ele fazia para o Senhor, mas ele nunca se deixou intimidar. Ele nunca desistiu. Ele nunca disse: aqui não dá, aqui está difícil, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu vou mudar. Não. Ele seguiu firme. Continuou. Enfrentou perseguições, enfrentou ameaças, enfrentou prisões, enfrentou a própria morte, mas permaneceu firme. E lá no final, quando ele chegou no final, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé,
desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então veja que exemplo maravilhoso. Ele sofreu, não teve facilidade na vida, mas foi até o fim. Tantos no passado, um passado distante, um passado recente, mantiveram-se a fidelidade, a lealdade diante de Deus. Alguns que nós conhecemos, quanto sofrimento, quanta dificuldade para servir a Deus, mas não abriram mão, não arredaram o pé, não deram ouvidos ao adversário, não aceitaram a proposta de Satanás, ficaram firmes no caminho. Muitas das vezes deixados só, isolado e abandonado, mas eles tinham a presença e a proteção de Deus na vida deles, e eles se mantiveram no caminho. E o Senhor os recebeu com alegria. Estevão, quando estava pregando, foi apedrejado, ele foi até o fim. Ele não desistiu, não. Há pessoas que às vezes alguém faz uma simples ameaça, pronto, já estou correndo, já estou desistindo, já não vou falar mais. Olha o que Pedro disse quando pegaram ele dizendo, não fala mais o nome de Jesus aqui, não prega mais. Ele disse, não, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nosso compromisso é obedecer a Deus, e nós vamos fazer isso até o fim. Não importa as consequências que nós vamos enfrentar, mas nós vamos até o fim. E foram até o fim. O exemplo deles está registrado. A galeria dos heróis da fé está escrito ali, aqueles que começaram e que foram até o fim. E aquilo ali é um estímulo, é um motivo para que nós também, nos nossos dias, permaneçamos firmes e possamos ir até o fim, sem parar, sem desistir, sem voltar atrás, mas seguir adiante, glorificando a Jesus. Há um hino que cantava que dizia, na luta e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Eu e você, não importa o que enfrentamos na nossa vida, uma vez que ela está nos cuidados do Senhor Jesus, e Ele nos habilitou, nos colocou no seu exército, no seu pastoreio, e deu a nós uma função, nós devemos executá-la com alegria, com gratidão, sabendo que a presença, a proteção e o livramento de Deus são constantes na nossa vida. Ele não desampara, Ele não abandona, Ele não despreza o seu povo. Ele está sempre junto, está sempre pronto. Então siga firme, irmão. Siga firme, minha irmã. Por que você quer parar? Por que quer desanimar? E alguém diz, quando eu estava no mundo, eu não tinha esses problemas. Claro, você era instrumento de Satanás, fazia o que ele queria, você não tinha dificuldade. Mas uma vez que você veio a Cristo, Cristo te salvou, te libertou, você é uma ameaça para o reino de Satanás. Porque você é um instrumento valoroso de Deus, valorosa de Deus, porque na sua boca está a palavra de Deus para tirar vidas da escravidão de Satanás e que elas sejam libertas por Jesus. E você é esse instrumento que o Senhor vai envia nesses lugares e o teu trabalho lá é um trabalho eficiente. Porque você é obediente, você é fiel, você está fazendo o querer de Deus. Agora leva a pedrada, passa por dificuldades, as pessoas te abandonam, a própria família às vezes te abandona. Você perde tudo que tem praticamente na vida, mas você não perde a Cristo, você não perde a salvação, você não perde a alegria de servir a Deus. Tu, porém, vai até o fim. Venha o que vier, haja o que houver, não deixe o teu lugar, não abandone a tua posição, fica firme na presença do Senhor, vai até o fim. Foi a palavra que Deus deu através de Daniel. Daniel foi até o fim. Quantas situações Daniel enfrentou, quantos perigos se apresentou diante dele, reis, sábios,
os que se diziam amigos, colocaram em dificuldade, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim, ele não mudou a palavra de Deus, ele não mudou para se amoldar às pessoas e que elas deixassem de persegui-lo, não. O compromisso dele era com Deus, o negócio dele era agradar a Deus. Porque agradando a Deus, ele tinha a proteção, a presença, o livramento de Deus constante na sua vida. E por que é que eu e você temos que agradar as pessoas? Não, nós temos que agradar a Deus. Se agradando a Deus, sendo fiel, leal a Ele, as pessoas se agradam, muito bem. Se elas se aborrecem, não é um problema nosso. O nosso problema é ser fiel a Jesus. É ser fiel à palavra dEle. E nem sempre nós vamos ser bem recebidos por demonstrar esta lealdade e esta fidelidade diante do Senhor Jesus. Mas é preciso, porque ela vai nos manter em pé e firmes até o fim. Portanto, precisamos ir até o fim. Vai até o fim. Não fique contando que o que Deus já realizou na sua vida já é o suficiente. Não. Enquanto você tiver fôlego, você tiver vida, Deus tem algo importante para você. Deus não aposenta seus servos, não. Deus não coloca eles em prateleiras, não. Não, você já trabalhou, vem aqui, agora você vai ficar aqui descansando. Não. Quando chegar esse momento, Ele nos leva para a presença dEle. E não aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos trabalho para fazer. Nós temos uma estrada para caminhar. Nós vamos encontrar perigos cada vez maiores. Mas olhando para o fim. Olhando para a chegada. A pessoa, quando entra numa competição, ele não olha o primeiro passo. Ele está com os olhos voltados lá na chegada, aonde ele vai chegar. E é ali, onde está aquela linha de chegada, que motiva o coração dele e faz ele caminhar e buscar forças aonde não tem. Assim também sou eu e você. Em servirmos a Deus, quantas vezes a gente chega no lugar e diz, estou esgotado, cansado, fadigado, mas não desanimado. Cansar sim, cansa, fadiga vem, mas não desista, não desanime, não use este momento para retroceder, para voltar atrás. Não dê trégua. O adversário não dá trégua para quem serve a Deus. E por que eu e você vamos dar trégua? No momento deste, pode acontecer o pior na nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela sempre vem nos orientando. Tu, porém, vai até o fim. Se é para você ir sorrindo, vai até o fim. Se é para ir chorando, vai até o fim. Se é para ir manquejando, vai até o fim. Se é para ir enfrentando embaraços a todo momento, vai até o fim. O Senhor que te alistou e que te comissionou, fazendo parte do trabalho, da obra dele, ele vai te conduzir como um forte e poderosa até o fim. Você chegará ao fim da carreira, ao fim da jornada, ao fim do plano, do propósito de Deus para a sua vida e deve chegar com uma fé intacta, com uma alegria, com a comunhão, com o comprometimento, com a lealdade, com a fidelidade diante de Deus, melhor do que quando você começou. Mas siga, vai até o fim. Não para não. Não fique conversando com esse, com aquele, não. Dizendo dos problemas, dificuldades que você está enfrentando. Conta isso para Jesus. Só Ele precisa saber disso, mais ninguém. Quando você conta para as pessoas, ao invés delas te ajudar, elas são um embaraço na sua vida. Mas quando você conta para Jesus, Ele tem solução. Ele abre portas, Ele abre meio, Ele abre caminhos. Ele coloca soluções diante de nós. E assim nós podemos caminhar e chegar até o fim. Até o último passo que Deus estabeleceu para nós darmos. Até o último instante do nosso fôlego de vida. Nós temos que continuar com Jesus, caminhando, olhando para o alvo, indo até o fim. Não dá para correr, caminhe. Não dá para caminhar, caminhar acelerado, vá a passos lentos. Não dá para ir de uma forma, vai de outra.
Caminha de joelhos. Não dá para ir de joelhos? Caminha deitado, arrastando-se, mas vai até o fim. Não pare. Não permita que as dificuldades, os embaraços e os limites te bloqueiem na caminhada. O Senhor não conhece barreiras. E eu e você estamos na mão dele, no olhar dele. Portanto, as barreiras só vão se levantar, mas você vai atravessá-las. E lá do outro lado, você vai glorificar a Deus. Mas vai até o fim, meu irmão. Vai até o fim, minha irmã. Não desista, não. Falta pouco tempo. Deixa de olhar os atrativos do mundo, a beleza que eles têm. Eles têm beleza, mas não têm conteúdo, não têm garantia, não têm um fim abençoador. Fica com Jesus. Vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim de dias. Receba esta palavra de Deus. Você que está pensando parar, você que está diminuindo a caminhada, você que está decepcionado, você que está desanimado, você que está triste, está aborrecido, mas continua seguindo. Não despreze o teu Senhor, não abandone a tua fidelidade diante de Deus, seja leal a Ele, busque o Senhor, clama a Ele a todo instante, posiciona o teu coração na vontade de Deus, segue o teu caminho, ainda que você caminhe com lágrimas, com dores, com sofrimentos, mas caminhe para frente, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Esta hoje é a palavra de Deus para a tua vida, para a tua família, para tudo aquilo que está procurando te embaraçar na caminhada, mas a palavra de Deus para você é: tu, porém, vai até o fim. Siga até o fim. O fim ainda não chegou. O teu fim eu não sei se está perto ou distante, mas não importa a que distância ele está. Você deve ir até o último passo. O último momento que Deus te der na terra, você deve continuar caminhando. Tu, porém, vai até o fim. Querendo Deus, amanhã retornaremos.